Olá, vamos à segunda parte de nossa aula, ok? Agora a gente fez um exemplo de algoritmo usando os conceitos dados no começo da aula. Então, eu vou começar meu algoritmo nomeando o algoritmo. Então, nesse caso, eu chamei o algoritmo de ler, exibir. A gente vai evitar sempre usar espaço, tá? Espaço... Bom, enfim, a gente vai evitar usar espaço. Então, o nome desse algoritmo vai ser ler e exibir. Em seguida, eu tenho um bloco, que é o bloco de declaração de variável. É nesse bloco que eu vou alocar espaço na memória, para que esse espaço da memória possa adquirir valores. Lembra que a variável é aquilo que pode conter valores que podem variar ou não. Neste caso, eu estou declarando a variável leitura. Então repare que à esquerda eu tenho a palavra leitura, que é a variável, 2 pontos. E à direita vem o tipo de variável. Então nesse caso, leitura é do tipo caractere. Quer dizer que ela vai aceitar qualquer caractere. Ok? Ela vai aceitar tanto uma letra, como o símbolo da tabela ASCII, como um número. Tá? Depois que eu declarei a variável, eu vou dar de fato início ao programa. Então, repetindo, primeiro a gente dá um nome para o programa, depois a gente declara as variáveis e depois a gente começa a programar, ok? Então aqui eu dou início ao meu programa colocando a palavra início. Eu estou usando o comando escreva. Sempre que eu colocar esse comando escreva, eu estou dizendo para a máquina, no caso um computador, para ele exibir na tela, exibir no monitor, exibir a seguinte frase: tudo que vier entre aspas, ele vai exibir do jeitinho que a gente digitou, tá bom? Então digite uma letra ou um número. Então vai aparecer para o meu usuário essa frase: digite uma letra ou número. Assim que o usuário acabar de digitar e der Enter, eu preciso fazer com que o meu programa leia isso que ele digitou, E ele vai ler aquilo que o usuário digitou e carregar em algum lugar. Porque tudo que o usuário digita é um valor, gera um dado. E esse dado precisa ser armazenado na memória. Tá? É por meio da variável que a gente vai armazenar na memória aquilo que o usuário digitou na tela do computador. Então, nesse caso, eu estou iniciando, eu pedi para ele escrever, digite uma letra ou um número. Em seguida eu vou pedir para fazer a leitura dessa letra ou número na variável leitura, Então leia a leitura. Repare que a leitura é uma variável do tipo caractere, então vai pegar essa letra ou número e armazenar nessa variável. Em seguida eu tenho o seguinte comando: escreva de novo, Só que agora vai aparecer uma parte entre aspas e outra parte sem aspas. O que aparece entre aspas, o computador vai entender que ele tem que exibir na tela de maneira literal. O que aparece sem aspas, a gente vai convencionar aqui em nosso algoritmo que vão ser as variáveis. Então nesse caso ele vai exibir você digitou. Aquele maisinho ali é uma forma de agregar, de juntar as partes, tá? Então ele vai escrever você digitou e carregar o valor da variável leitura. E vai exibir para o meu usuário, Então basicamente o que é que esse programa vai fazer? Ele vai exibir na tela uma mensagem pedindo para o usuário digitar uma letra ou número. O usuário vai digitar e depois vai apertar o Enter. Assim que ele apertar o Enter, o programa vai ler essa letra ou número que ele digitou e vai gravar numa variável que eu chamei de leitura. E depois ele vai pegar o valor dessa variável leitura e vai exibir com uma frase antes, chamando você digitou o que está na variável, ok? Vamos tentar, para deixar mais claro, a gente fazer um exercíciozinho para vocês tentarem fazer o de vocês agora, tá bom? Até a próxima parte.